versículo 8 do capítulo 3 diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Eles se esconderam entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse para Deus: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu. Temi porque estava nu, então escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou, Adão, que tu estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: não, foi a serpente que me enganou. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês, aqui com o seguinte tema: consequências do pecado. Certo? Consequências do pecado. Primeiro, meus irmãos, nós vemos aí, nesse momento em que a Eva passeava no jardim, ela estava no lugar errado. Ela estava andando na hora errada e conversando com a pessoa errada. O que motivou Eva a pecar? Foram essas três coisas. Se nós formos ver no plano original de Deus, irmãos, Deus fez Eva para ela estar do lado do seu marido, sendo uma auxiliadora, sendo uma adjuntora. E Eva, em vez de estar do lado do seu marido, ela foi estar próximo da árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito já para Adão que não comesse daquela árvore, porque se comesse daquela árvore, eles morreriam. E Eva, ela estava no lugar errado, certo? Ela estava no lugar fora do plano de Deus, porque o plano de Deus era que ela pudesse estar do lado do seu marido. E quando Eva foi estar no lugar errado, foi numa hora errada, numa hora que Satanás também estava procurando uma brecha para poder enganá-la e fazer com que o homem pecasse. E em seguida foi conversar com a pessoa errada, foi conversar ali com a serpente, com Satanás. E isso a levou a tomar uma decisão drástica, uma decisão muito errada. Por isso eu quero trazer, meus irmãos, uma palavra para vocês, com respeito, trazendo o tema consequências do pecado, certo? Passos que conduziram o ser humano ao primeiro pecado. Olha, nós vemos ali a serpente caluniando Deus, falando mal de Deus para Eva. E o primeiro passo que ela fez foi dar ouvido às calúnias levantadas contra Deus. Segundo, irmãos, ela duvidou da palavra e do amor de Deus. Que Deus disse que se comesse da árvore ela morreria. Mas por ela estar conversando com Satanás ali naquele momento, aquele demônio, o diabo, enganou a Eva. E ela deu ouvido às calúnias, deu ouvido à serpente, e assim duvidou da palavra de Deus e do amor de Deus. Também ela mirou o que Deus havia proibido. Não era para ela ter ido para debaixo daquela árvore, mas ela foi. E quarto, ela desejou o que Deus havia proibido. Não era para ela ter desejado. Deus já disse que não poderia comer, que se comesse vinha consequência. Depois ela desobedeceu a Deus, ela cedeu à tentação e comeu daquele fruto proibido. No momento em que eles comeram, Deus veio visitar eles na viração do dia. E a primeira reação quando eles pecaram foi a sensação de vergonha
que eles passaram a sentir. Se vocês observarem, eles se envergonharam de si mesmo. Adão se escondeu de Eva, Eva se escondeu de Adão. Viram que estavam nus e se esconderam. O pecado, ele nos leva, irmão, à vergonha de nós próprios, certo? Quando aquela mulher tomou aquela decisão juntamente com seu marido de desobedecer, eles ficaram naquele momento, meus irmãos, com um sentimento de culpa e de vergonha, certo? Tudo que Satanás tinha dito para eles, irmão, eles viram que foi bem diferente do sentido do que o diabo tinha dito para eles, certo? Tinha sido errado. Então o sentimento de culpa eles começaram a ter, tiveram vergonha também um do outro. Aquele momento, irmãos, naquele momento da vida no qual nós gostaríamos que a terra se abrisse e nós desaparecesse, certo? Envergonharam-se de Deus. Se nós formos ver na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai falar de outras pessoas que tiveram a mesma atitude de pecar e desobedecer ao Senhor e depois se envergonharam do Senhor. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar o apóstolo Pedro. Ele também, quando desobedeceu, ele se envergonhou do Senhor. Ele estava, meus amados irmãos, ali sentindo vergonha de si mesmo, né? Quando Jesus aparece, ele se lança na água. Depois, meus irmãos, nós vamos ouvir Jesus dizendo que aquele que se envergonhar dele e do seu evangelho, Jesus disse também, eu me envergonharei. Irmãos, nós precisamos estar apegados com Jesus, precisamos evitar nos aproximarmos do pecado, porque a consequência do pecado é a morte. O apóstolo Paulo disse que o dom gratuito, né, de Deus é a vida eterna por Jesus. Glória a Deus, mas o salário do pecado é a morte. O verdadeiro cristão, ele não se envergonha de Jesus Cristo. Ele não se envergonha do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, se nós formos ver na Bíblia Sagrada, muitos homens e mulheres de Deus, eles deram a vida pelo Senhor Jesus. Se você for ler sobre o apóstolo ou o diácono Estevão, que tornou-se um grande evangelista, né, porque ganhou ali vidas para Cristo, ele, cheio do Espírito Santo, pregou e não se envergonhou de Jesus. Então, irmão, mas o que leva a pessoa a se envergonhar de si mesmo, se envergonhar do evangelho? O pecado. Quando Eva e Adão pecaram, eles sentiram vergonha de si mesmo. E o que mais aconteceu com eles quando eles pecaram? A sensação de temor. Eles passaram a ter medo de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles tiveram medo. Eles não quiseram mais dialogar com Deus. Quando Deus aparece no jardim, na viração do dia, eles correram e se esconderam. Quando nós perdemos a vontade de dialogar com Deus, meus irmãos, estamos numa situação muito sintomática pelo efeito do pecado. O pecado é sempre a causa de querermos nos afastar de Deus. Por isso, eu quero dizer para você tomar cuidado com o pecado. O escritor aos Hebreus, ele lá no capítulo 12, ele disse o seguinte naquele texto, no versículo 1, ele diz, portanto, irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o pecado de Adão fez com que ele quisesse se esconder de Deus. E muita gente que às vezes está nos caminhos do Senhor e peca, irmãos, desobedece, além deles começar a sentir vergonha de si mesmo, vergonha da igreja, vergonha um do outro,
eles começam a ter vergonha de Deus e ter medo de Deus e fogem da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, o medo, ele é fruto, ele é uma defesa que nós temos, Quem disser que não tem medo de nada, irmão, o medo ele nos faz a gente ficar na defensiva e não irmos ao perigo. Mas o medo no que eu estou me referindo nessa mensagem é a questão do medo produzido pelo pecado, o medo da presença de Deus, o medo da santidade de Deus, o medo de estar na presença do Senhor. E muitas vezes quando a pessoa peca, foge da presença de Deus. O filho desobediente sempre vai ter medo do castigo paternal. O infrator da lei sempre vai temer a justiça, a punição que aquela justiça pode trazer sobre ele. O provérbio diz: quem deve teme. É um provérbio popular. Qual é a condição do medroso? A Bíblia diz, irmãos, biblicamente falando, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, vai dizer, irmão, que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Se o teu pecado, ou se o pecado de alguém que possa estar me escutando, ou de alguém que peca na igreja, está fazendo você ter medo, eu tenho uma receita para você largar esse medo e ficar livre desse pecado. É você cair nos pés de Jesus hoje antes de dormir. É você ir orar ao Senhor e pedir ao Senhor que te ajude, que te abençoe, que trabalhe na tua vida, que te perdoe. Glória a Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Olha, veja o seguinte, o que é que levou à fuga? A fuga, irmão, de Eva e Adão, quando eles pecaram, eles fugiram por causa do peso da responsabilidade que eles tinham. Eles tinham recebido uma responsabilidade tremenda de Deus e agora desobedeceram a Deus e isso ficaram com medo, e por isso que eles fugiram. Os psicólogos, eles sempre também, irmão, eles intitulam ou chamam isso de transposição de culpa. No momento em que Deus aparece e Adão foge, Deus disse: Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, temi, então fugi. O Senhor disse: tu fizeste o que eu disse que tu não era para fazer? Ele disse: não, Senhor, não foi eu que fiz, foi a mulher que tu me deu. Olha, meus amados irmãos, a fuga de Adão. Veja ele fugindo da responsabilidade que ele tinha recebido de Deus. Aí o Senhor disse para a mulher: mulher, tu me desobedeceste. Mais uma vez acontece a fuga. A mulher diz: não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Irmãos, esse negócio de querer estar justificando o nosso erro em cima das pessoas, é a última coisa que você deve fazer. É a última coisa que alguém deve fazer, querer justificar o seu erro, querer justificar o seu pecado, o seu afastamento da igreja, o seu afastamento de Cristo, querer jogar em cima das pessoas a responsabilidade. Jamais faça isso, meu irmão. Tem pessoas que às vezes estão afastados. Aí nós vamos chegar para essa pessoa e trazer uma palavra. Essa pessoa vai dizer assim: mas se a igreja amasse mais, eu não tinha saído da igreja. Vai dizer assim: se a igreja ela ajudasse mais, eu não tinha me afastado da igreja. Se os irmãos perdoassem mais. Aí vai dizer: se a igreja trabalhasse mais, se o conselho visitasse mais, aí se o pastor visitasse mais. Quantas pessoas, irmãos, na sua desobediência, quantas pessoas no seu pecado, quantas pessoas na sua decisão de querer desobedecer a palavra de Deus, às vezes querem jogar a responsabilidade acima de outras pessoas.
Jamais faça isso, meu irmão. Primeiro eu quero dizer para você, você é igreja. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, eu sou igreja. Irmãos, quando Eva e Adão pecaram, eles sentiram vergonha, eles sentiram medo, mas não quiseram assumir a responsabilidade, desobedeceram. Tudo isso é consequência do pecado. Mas tem um provérbio que diz, irmão, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Jesus, meus amados irmãos, Ele está pronto para perdoar o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Precisamos entrar na presença do Senhor com rogos, súplicas e oração para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e assim, meus irmãos, nós possamos ter uma vida abençoada na presença do Senhor, livre e distanciado da culpa. Irmãos, o sentimento de culpa é algo terrível que alguém possa enfrentar. Jesus te ama e Ele tem um projeto glorioso na sua vida, meu irmão. Amém? Essa é a palavra que eu trago para você e que você possa orar comigo aquela mesma oração daquele hino da cantora Ruth, né? Um hino antigo, mas um hino também muito abençoado, inspirado, porque, irmãos, os hinos, eu sempre gosto de dizer, os hinos de hoje são muito centrados no homem, na personalidade humana, são muito antropocêntricos, centrados no homem, mas os verdadeiros hinos é aqueles, irmão, que nos leva a adorar o Senhor, a buscar ao Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. A Bíblia traz, irmãos, muitas referências que nos ajudam diante dos nossos pecados, da nossa desobediência, nós buscarmos ao Senhor e buscarmos do Senhor, irmãos, a vitória para as nossas vidas. Por isso eu digo para você, irmão, aleluia, busque ao Senhor. Nessa noite não vá dormir sem orar, sem confessar os teus pecados a Cristo, que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a iniquidade. É assim que está escrito na palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. É tempo de buscar o Senhor. Estou aqui tentando ver se eu vou conectar aqui o outro computador, o tablet, para poder a gente podermos tocar um louvor que possa abençoar a tua vida. Glória a Deus. Jesus é bom, meus irmãos. Já como não estamos assim, pronto, eu acho que agora dá para a gente tentar tocar esse louvor e abençoar a tua vida, meu irmão. Glória a Jesus. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Mandar a paz do Senhor para o meu amado irmão Raimundo Cordolino, lá de Acopiara. Que Deus abençoe o irmão Raimundo Cordolino. Presbítero André Viana, pastor Jânio Bessa, meus amigos, a irmã Rosângela Silva, Pai do Senhor, Deus abençoe a irmã Rosângela. Eloneudo, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmã Cristiane Silva, pastor Lúcio Cláudio, a Pai do Senhor. Glória a Deus. Irmão Joel, a paz do Senhor. Irmão Adriano, lá em Belém do Pará, a paz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Irmão Jonas Vasconcelos, pastor Jonas, Deus abençoe, pastor do Parajuru. Presbítero André Viana. Irmão Carlos, Pai do Senhor. Glória a Jesus. Escuta minha súplica, Senhor. Esse louvor, irmão, é do tempo da minha infância.
escuta-me. Te peço entre lágrimas, Senhor, escuta-me, escuta-me. Oh, deixa-me nadar nesse mistério. Oh, deixa-me cobrir com manto seu. Oh, deixa-me beber d'água viva. Oh, faz-me conhecer o sangue seu. Aleluia, deste a Elias. Oh, dai-me a vara que deste a Moisés. Paciência que deste a Jó. Sabedoria como deste a Salomão. Oh, dai-me deste a Sansão. Oh, dai-me a fé de Abraão. Oh, louvor espiritual abençoado, irmão. Aleluia. Nada melhor do que antes de nós irmos para o nosso repouso, do que nós estarmos adorando ao Senhor com esse louvor e orando a Jesus por nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Recebe a minha vida em tuas mãos, Senhor. Recebe-me, recebe-me. Te peço, ó Senhor, de coração. Recebe-me, recebe-me. Preciso caminhar com teu Espírito. Preciso conhecer os planos teus. Preciso mais e mais da tua graça. Ó, vem me revestir com teu poder. Ó, dai-me a capa que deste a Elias. Ó, dai-me a vara que deste a Moisés. Paciência que deste a Jó. Sabedoria como deste a Salomão. Eita, irmão, esse louvor é abençoado. Eu lembro da minha infância, irmão, conjunto de senhora cantando. Mocidade. Oh, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é fiel e pode fazer na minha vida e na tua vida muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É tempo de descermos na presença do Senhor e buscarmos a misericórdia e o perdão de Deus. Aleluia. Olha o que a Denise está cantando, irmão. Cantar com os que cantam. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo. Oh, glória a Deus. Feliz será, feliz será. Jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz será se ao Senhor, oh glória a Deus, teu coração entregar. Aleluia. Contempla agora
as bênçãos de Cristo. É bom nós orarmos e servirmos ao Senhor, meus irmãos. Os teus caminhos e com amor, aleluia, te levarás, feliz serás, jamais terás tua vida em prantos se findar, feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Glória a Deus. Quero orar junto com você e pedir a bênção do Senhor por nossas vidas. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, nesta oportunidade, Senhor, eu quero te agradecer pelo dia que tu nos deste, Senhor, na tua presença. Te agradeço pela presença dos meus irmãos que estiveram nesta live, pastor Lúcio Cláudio, pastor Bessa, pastor Jonas Vasconcelos, meu amigo também, presbítero Raimundo Cordulino, que Deus dê vitória, esse homem de Deus, presbítero André Viana, e demais irmãos, irmã Kelly, irmã Rosângela e demais servos de Deus que têm participado conosco desta live. Quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver sintonizado, participando nesse momento, Senhor, dessa transmissão. Pai, que o Senhor possa dar um sono sossegado, dar saúde física e emocional, abençoar os nossos lares, abençoar o nosso país, abençoar as nossas vidas, Senhor. Deus, abençoar os nossos governantes, toma-os nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, repreende esta doença, esse vírus, Senhor. Oh glória! Tu é poderoso, Senhor, para guardar cada lar, guarda os nossos idosos, as nossas famílias, os nossos filhos. Pai, no nome de Jesus, cuida da tua igreja e do teu povo e abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados, que têm participado desta live conosco. Amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente, irmãos, numa outra transmissão como essa, e vamos orar uns pelos outros, amém? Que Deus dê vitória a todos vocês e que possamos ter uma noite de paz na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, um cheiro no teu coração. Até a próxima live. E quando você for orar na tua casa, ou orar na tua cama antes de você dormir, não se esqueça de orar pelo pastor Abraão. Também quero pedir aos meus irmãos que esses live que eu faço, eu tenho um canal no YouTube que eu também estou transmitindo essa mesma live lá no YouTube. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, Abraão Ferreira Sampaio. Você pode pesquisar lá, se inscreva no meu canal, porque a partir de 1.500 pessoas inscritas, a gente já tem uma potência do YouTube melhor para fazer uma live ao vivo também, né? Além de fazermos no Facebook, queremos também estar fazendo no YouTube. Então eu preciso que você possa se inscrever no meu canal. Faça isso, me ajude, e nós com certeza estaremos compartilhando sempre palavras do Senhor ao seu coração. Um abraço, um cheiro no coração de todos. Em nome de Jesus, até a próxima live. A paz do Senhor, boa noite.